Boa noite, sou o Carlos André, tenho 32 anos e atualmente resido em Goiânia. No entanto, gostaria de compartilhar algumas experiências sobrenaturais que vivenciei cerca de uma década atrás, quando ainda morava em minha cidade natal, chamada Riacho de Santana, um pequeno local no interior da Bahia, próximo a Guanambi, uma cidade um pouco maior e mais conhecida. O relato que vou descrever pode parecer uma ilusão ou confusão mental, mas tenho plena consciência de que tudo o que vi e ouvi era completamente real e extremamente assustador. Logo após concluir o ensino médio, procurei uma maneira de encontrar emprego para ajudar meus pais em casa. Como a cidade era pequena, não havia muitas opções de trabalho. Foi quando Ronaldo, marido da minha tia Maura e caseiro de uma propriedade rural nos arredores da cidade, me convidou para trabalhar com ele. A propriedade era bastante extensa, quase do tamanho de uma fazenda, e contava com outros trabalhadores que auxiliavam no cultivo de bananeiras e no cuidado de alguns animais. No entanto, esses trabalhadores residiam em um povoado próximo, enquanto eu precisava ir e voltar todos os dias, percorrendo uma distância de 6 quilômetros. Apesar de ser uma estrada vicinal, era relativamente movimentada, pois havia várias propriedades ao longo dela. Portanto, quase todos os dias eu encontrava alguém no caminho, tanto na ida quanto na volta, pelo menos até chegarmos a uma encruzilhada. De um lado, seguíamos para o povoado, e do outro lado, para a cidade onde os outros rapazes moravam. Minha rotina era simples, saía de casa por volta das 6 horas da manhã. Para isso, sempre utilizava a bicicleta com garupa do meu pai. Geralmente encontrava meus companheiros na encruzilhada, e de lá seguíamos juntos para o trabalho na propriedade cuidada por Ronaldo. Não me recordo da data exata, mas sei que foi em uma sexta-feira. O proprietário da propriedade, chamado Dr. Josias, que residia em Guanambi, decidiu passar o final de semana lá. Por isso, Ronaldo pediu a mim, Zé Carlos e Aderbal para fazermos uma limpeza geral nos arredores da casa do Dr. Josias. Trabalhamos com foices e enxadas até tarde, e quando terminamos de limpar tudo, já estava escuro e passava das 7 horas. O bom foi que Dr. Josias nos pagou um pouco mais pelo serviço. Quando estávamos prestes a sair, Dr. Josias nos convidou para ficar para um churrasco. Eu nem queria, mas como tinha cerveja e carne de graça, acabamos ficando lá até aproximadamente umas 10 horas da noite, quando decidimos ir embora. Nos despedimos das pessoas e partimos. Após pedalar cerca de 1 quilômetro, começamos a ouvir um barulho semelhante ao choro de uma criança, porém alto e perturbador. Paramos as bicicletas na beira da estrada e ficamos em silêncio, tentando identificar de onde vinha aquele choro. Era estranho, pois em um momento parecia vir de um lado e, em seguida, já escutávamos de outro. Havia momentos em que o choro parecia se aproximar de nós e depois se distanciava. Mal tivemos tempo de falar algo quando alguém sugeriu que poderia ser um fenômeno sobrenatural. Ele se benzeu e alertou que não era seguro ficarmos ali, nem mesmo responder. No entanto, Zé Carlos achou que deveríamos tentar ajudar e, por isso, deu um grito perguntando quem estava ali. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio. Em seguida, começamos a ouvir um barulho ensurdecedor, como se uma manada de bois estivesse correndo pela mata. Nesse momento, percebemos que se tratava de algo sobrenatural ou até mesmo algo pior. Montamos em nossas bicicletas e começamos a pedalar com toda a força que tínhamos em nossas pernas. Não demorou muito até que alcançássemos a encruzilhada. O dilema era que eles escolhiam um caminho e eu seguia o outro. Nesse momento, percebi a tensão, pois os ruídos ainda nos seguiam. Por isso, decidi ir com eles para o povoado e fiquei na casa de Zé Carlos até o dia seguinte. Quando cheguei em casa, minha mãe já estava à beira da morte. Ela disse que passou a noite sem dormir, e eu contei a ela o que aconteceu na estrada quando estava voltando. Felizmente, ela acreditou, mas meu pai disse que era apenas uma história inventada por mim, que eu só tinha enchido a cara de bebida e não consegui voltar para casa, por isso fiquei no povoado, que era mais próximo de qualquer forma. O maldito disse isso, e minha mãe continuou com a mesma rotina. No entanto,
A vizinha, Dona Ronaldo, afirmou que eu não deveria ficar no sítio até tarde e depois enfrentar aquela estrada escura. Alguns dias depois, eu e meus colegas estávamos voltando do trabalho, e ainda dava para ver a estrada, pois devia ser por volta das 6 e pouco da noite. Foi quando, após uma curva, tomei um susto que quase me matou. Na beira da estrada, vinha caminhando pelo matagal, ao meu lado esquerdo, um homem magro e alto, com barba, vestindo uma roupa estranha que parecia um vestido de mulher e usando um chapéu grande na cabeça. Quando passei por ele, ele ergueu os olhos e me olhou. Nesse momento, dei um grito e, ao olhar novamente, ele havia desaparecido. O pior de tudo foi que nem Zé Carlos nem Aderbal viram o homem. Na verdade, só eu consegui enxergá-lo. Apesar de não tê-los visto, eles acreditaram em mim, e saímos rapidamente daquele lugar. No entanto, eu estava decidido a deixar aquele emprego, pois sabia que aquele trecho da estrada tinha algo sobrenatural, e mesmo durante o dia, as aparições continuavam para mim. Para que eu continuasse trabalhando no sítio, minha tia Maura, esposa do Sr. Ronaldo, sugeriu que eu ficasse na casa deles durante a semana e voltasse para minha casa apenas às sextas-feiras, assim eu não precisaria enfrentar aquelas estradas todas as tardes. Então, passei a morar com eles. Mas teve uma sexta-feira em que eu estava voltando para casa e vi algo que me fez desistir do emprego. Naquele dia, eu, Zé Carlos, Aderbal e outro homem chamado Armando estávamos trabalhando em um sítio vizinho. Estávamos voltando para casa até chegarmos na encruzilhada. Foi bem tranquilo, mas depois eu precisava pedalar o restante do trajeto sozinho. Quando nos despedimos da encruzilhada, Armando, que era bem mais velho que eu, me disse para não parar nem olhar caso eu visse algo estranho, apenas continuar pedalando. Se eu já estava com medo, quando ele me disse essas palavras, senti um arrepio estranho. Para alguém que já estava assombrado, aquilo foi como um aviso de que algo iria acontecer comigo. Agradeci o conselho e fui embora, mas depois de alguns metros, ouvi uma risada estranha. Cheguei a pensar em olhar para trás, mas lembrei do conselho de Armando e continuei pedalando. Pelo canto do olho, vi uma sombra me seguindo, com a forma de uma mulher. Comecei a rezar mentalmente e pedalei com mais força, torcendo para que o pneu não furasse e a corrente não caísse. Depois de passar por um mataburro próximo a uma porteira, ouvi um grito horrível, cheio de ira, e aquela figura desapareceu. Apesar disso, continuei pedalando e só parei para descansar quando cheguei à casa dos meus pais. Aquela situação foi o limite para mim, eu não voltaria mais àquele lugar. Meu pai dizia que eu estava apenas reclamando do trabalho pesado, mas eu negava, pois nunca fugi de nenhuma tarefa. No entanto, eu não tinha coragem de enfrentar coisas sobrenaturais. Quando terminei de falar, comecei a chorar compulsivamente, incapaz de parar. Foi necessário minha mãe me oferecer água com açúcar para me acalmar. A boa notícia foi que, dessa vez, meu pai finalmente começou a acreditar em mim. No dia seguinte, por volta das 11 horas, o Sr. Armando passou em minha casa. Fiquei surpreso com a visita e o convidei para entrar e tomar uma bebida refrescante. Ele disse que estava apenas verificando se eu tinha chegado bem em casa e eu confirmei. Foi então que ele me contou que na noite anterior teve um sonho em que estava voltando do trabalho com algumas pessoas, e ele viu, no sonho, uma figura feminina se aproximando de um deles, com intenções malignas. Quando eles estavam chegando perto da encruzilhada, ele se lembrou do sonho e sentiu uma sensação ruim, como se eu pudesse ser o rapaz que ele sonhou. Ele sabia que logo adiante havia uma porteira e um tambor, e que espíritos malignos não atravessam esses lugares. Por isso, ele me aconselhou a pedalar sem olhar para trás. Mesmo assim, quando ele chegou em casa, ainda rezou por mim. Eu contei a ele que tinha visto uma sombra logo atrás da minha bicicleta e agradeci pelo conselho e pelas orações. Desde então, nunca mais voltei a trabalhar no sítio. Até hoje, quando passo por qualquer estrada naquela região à noite, sinto medo.